Empregada desafia o milionário na negociação mais chocante do ano. Era um dia comum, ou pelo menos era o que Clara pensava enquanto limpava a mesa do seu chefe, Sérgio. A luz do sol entrava pela janela, lançando uma aura dourada sob sua simples camisa branca, que mal disfarçava o cansaço em seu rosto. Clara, uma mulher de olhar profundo e um coração ainda mais forte, trabalhava incansavelmente, lutando para sustentar sua mãe doente. A lembrança do marido que perdera fazia sua garganta apertar, mas cada esforço era uma prova de amor. No entanto, aquele dia se transformaria em algo extraordinário. A reunião que colocaria Sérgio frente a frente com investidores franceses estava prestes a acontecer, e Clara sentia uma tensão no ar. Quando os homens de negócios já se acomodavam, Clara percebeu um sussurro preocupante entre eles. Era um tipo de conforto insincero, e ela conhecia bem o jogo de poder que se desenrolava diante de seus olhos. Como uma sombra, observava as reações de Sé. Com o coração acelerado, ela levantou a mão, interrompendo a negociação. Desculpe, mas acho que vocês estão confundindo intenções. O que realmente buscam aqui não é um acordo honesto, mas uma armadilha que pode prejudicar todos nós. Um silêncio pesado pairou na sala. Então os olhares se voltaram para ela e a desconfiança se instalou como um animal feroz. Clara sentiu o magma de adrenalina aquecer suas veias, enquanto Sérgio, surpreso, a encarava. Para seu alívio, os investidores recuaram, mudando o foco, e o rumo da reunião tomou outro contorno. Ao final do dia, Sérgio a elogiou, e Clara passou a ser sua nova assistente. Mas a vitória não agradou a todos. Laura, a irmã de Sérgio, olhou para ela com um desprezo bem disfarçado, como se um fogaréu estivesse escondido atrás de um sorriso cordial. Clara sabia que teria que vigiar suas costas, mas nesse momento, a luta pela sobrevivência se tornava cada vez mais intensa. Marcelo, um analista sabichão de Raul, ex-sócio de Sérgio. Rumores maldosos começaram a circular, e o ambiente de trabalho que antes parecia acolhedor se tornava uma selva cheia de armadilhas. 8 dias se passaram em puro estresse, até que Clara, em uma noite particularmente tensa, decidiu investigar. Seu coração pulsava rápido enquanto encontrava pistas sobre as estratégias de Marcelo. Contudo, à medida que desvendava o mistério, a ansiedade crescia. Ela se via presa em uma teia de intrigas muito mais densa do que imaginara. Justamente quando a coragem a preenchia para confrontar Marcelo, uma mensagem anônima chegou ao seu celular. Cuidado, o verdadeiro inimigo pode ser alguém mais próximo do que você pensa. O sangue gelou em suas veias. Clara sentiu um nó na garganta e uma sombra de desconfiança se espalhou por toda a sua alma. Quem estaria por trás da mensagem? O que tudo isso significava? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube erre. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada, o coração disparado, enquanto a mensagem queimava em sua tela. Quem poderia querer machucá-la assim? As palavras ecoavam em sua mente. O verdadeiro inimigo pode ser alguém mais próximo do que você pensa. Um calafrio a percorreu, e a pressão no peito se intensificou. Ela olhou ao redor, buscando respostas nos rostos que a cercavam na empresa. Era uma segunda-feira de manhã, e a sala estava cheia, mas Clara se sentiu totalmente sozinha. A reunião com Sérgio estava prestes a começar, e a tensão parecia flu. Laura, com seu sorriso perfumado de falsidade, fez um gesto para ela antes de entrar na sala.
A irmã de Sérgio sabia muito bem como jogar, e Clara começou a suspeitar que havia mais em jogo do que apenas ciúmes de uma colega. Quando se sentaram, Clara não conseguia se concentrar no que Sérgio estava dizendo sobre os novos projetos financiados pelos investidores franceses. Sua mente estava repleta de perguntas. Por que alguém estaria por trás dela? O que a verdade poderia revelar? Seu olhar se fixou em Marcelo, que não a desviava os olhos. Ele tinha um sorriso voraz que a fazia se sentir exposta. A reunião seguiu, mas Clara não estava realmente lá. Assim que Sérgio concluiu, ela se levantou, quase como uma marionete, e decidiu que precisava agir. Preciso de 1 minuto, Sérgio. Tenho algo para discutir com você, ela disse, tentando manter a voz firme, ignorando o olhar curioso dos presentes. No corredor, Clara respirou fundo, a ansiedade quase a sufocando. Ela precisava de respostas. E elas estavam ali, escondidas na escuridão desses dias sombrios. O telefone vibrou mais uma vez em seu bolso. Outra mensagem anônima. Cuidado com quem você confia. Laura não é quem parece. Seu coração martelava. O que isso significava? Sem pensar, ela se dirigiu direto ao escritório de Laura. Com o rosto decidido, bateu na porta e entrou. Laura estava sentada em sua mesa, olhando para seus documentos. A expressão dela não era de surpresa, mas sim de ironia. O que você quer, Clara? Laura perguntou, com um sorriso que não chegou aos olhos. Estou aqui para descobrir a verdade. Por que as pessoas estão falando de mim? O que você sabe sobre Marcelo? Clara se aproximou da mesa, sentindo a adrenalina correr por seu corpo. Laura riu, uma risada fria e vazia. Você realmente acha que eu me importo com a sua vida? Você é apenas uma funcionária qualquer, uma empregada. Não tem espaço aqui, e todos sabem disso. Um estalo, a tensão aumentou, como um cabo de violão prestes a se romper. Então, a porta se abriu bruscamente. Era Sérgio, seus olhos arregalados e uma sombra de preocupação dançava em seu olhar. Clara, o que está acontecendo aqui? Ele disse, sua voz cheia de energia. Nesse momento, a ficha caiu. Clara percebeu que não era apenas uma briga de trabalho. Havia algo mais profundo. Um segredo obscuro que poderia abalar as fundações da empresa. Laura estava prestes a responder, mas antes que pudesse emitir qualquer som, um grito ensurdecedor ecoou do andar de baixo. Um estrondo, como uma explosão, que fez todos no corredor se congelarem. O que foi isso? A voz de Sérgio soou como um lamento. Clara e Laura se entreolharam, o medo refletido nos olhos uma da outra. O caos se formou rapidamente, funcionários correndo e gritando, enquanto uma sirene começava a tocar ao fundo. Precisamos sair daqui! Clara gritou, mas seu instinto a dizia que havia algo maior em jogo. Era uma corrida contra o tempo. Eles deixaram o escritório e a adrenalina os empurrou para a saída. Mas à medida que se afastavam, Clara sentiu que esse estrondo não era apenas um acidente. Era o sinal de que algo ainda mais terrível estava prestes a acontecer. A verdade que tanto buscava poderia explodir no momento mais inesperado. E agora ela precisava descobrir, antes que fosse tarde demais. Uma dúvida pairava. Será que alguém do seu lado tinha mãos sujas? Ou Laura ainda guardava um segredo que poderia mudar tudo? O futuro de Clara e de todos ao seu redor estava em jogo. Clara e Laura congelaram ao ouvir o estrondo. O corredor rapidamente se encheu de gritos e correria. Sérgio, visivelmente apavorado, puxou Clara para perto. Precisamos sair. Ele estava em modo de proteção e o desespero em seus olhos a fez sentir um frio na barriga. Clara não sabia se o grito era uma ameaça real ou apenas um acidente, mas uma coisa era certa. Algo estava muito errado. Eles se apressaram em direção às escadas. Funcionários passavam correndo, os rostos pálidos e cheios de medo. O cheiro de fumaça começou a invadir o ar. Laura estava logo atrás, tentando manter a calma. Mas Clara, em meio à confusão,
começou a perceber algo que a deixou inquieta. O olhar de Laura era diferente. Não era apenas o pânico. Havia um brilho em seus olhos que parecia saber mais do que deveria. Vamos nos separar. Eu vou para outra saída, Clara afirmou, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Sérgio hesitou, mas a urgência da situação não permitiu que eles discutissem. Cuidado, Clara! Ele gritou enquanto ela tomava um caminho diferente. Clara desceu as escadas rapidamente, tentando ignorar o barulho caótico ao seu redor. Assim que chegou ao térreo, a cena era um inferno. A fumaça estava densa, tornando tudo quase opaco. Ela puxou a blusa sobre o nariz e começou a correr em direção à saída. Mas uma parte dela hesitou. Uma intuição forte a fez pensar 2 vezes. Na entrada do edifício, uma figura familiar estava parada. Marcelo aguardava, uma expressão astuta em seu rosto. Clara, não se apresse, ele disse, sua voz calma cortando o pânico ao redor. Você não sabe o que está acontecendo, mas eu posso te ajudar. O quê? Clara perguntou, seus músculos tensos, pronta para reagir. O que você sabe? Laura não é quem você pensa que é, ele continuou, sem desviar o olhar. E essa reunião, isso tudo foi uma armadilha. Você caiu como uma marionete. O que Marcelo estava dizendo a atingiu como uma pancada. A confusão a encheu. O que ele estava tentando insinuar? A fumaça começou a se dissipar ao seu redor, mas o ar estava quente, quase sufocante. Clara olhou para ele, lutando contra a crença do que ele estava dizendo. Não se deixe levar por Laura. Ela está jogando um jogo muito mais perigoso do que imagina. Você precisa saber. Ela tem um plano em mãos. E também, Marcelo foi interrompido por um grito de alguém do lado de fora. De repente, algo fez um barulho ensurdecedor, como uma explosão. Um pedaço do prédio desmoronou ao lado deles, e Clara viu Laura emergir da fumaça, como um espírito maligno. Seu olhar não estava mais disfarçado. Era puro prazer. Que surpresa, não é? Laura disse, com um sorriso arrogante. Acho que há mais segredos nesta empresa do que você imagina, Clara. O mundo de Clara desabou instantaneamente. Mais do que apenas ciúmes e rivalidade. Havia uma trama obscura, algo que ultrapassava todas as suas expectativas. E agora, frente adiante da ameaça real que emanava de Laura, ela percebeu que Marcelo poderia ser seu único aliado. Não é apenas sobre você e eu, Clara. É sobre o futuro da empresa. E eu vou garantir que ele seja meu. Laura falou com um tom venenoso, seus olhos ardendo como fogo. Clara sentiu seu coração disparar. Você não pode fazer isso, ela gritou. Mas dentro dela algo se liberou. A luta não era mais sobre ser uma assistente ou perder o emprego. Era sobre a sobrevivência e descobrir a verdade oculta. Sem pensar, Clara olhou para Marcelo, buscando uma resposta. O que fazia sentido agora? O que ela deveria fazer? A adrenalina subia e o peso da revelação a sufocava. Ela estava metida em algo muito maior do que jamais imaginou. A fumaça que o cercava parecia engolir a chance de um futuro certo. Vamos descobrir tudo isso juntos, Marcelo sussurrou do lado dela, enquanto Laura avançava com uma expressão que mostrava que ela tinha um plano. Um plano que poderia mudar tudo. E no fundo, Clara sabia que essa luta estava apenas começando. Clara e Laura congelaram ao ouvir o estrondo. O corredor rapidamente se encheu de gritos e correria. Sérgio, visivelmente apavorado, puxou Clara para perto. Precisamos sair. Ele estava em modo de proteção, e o desespero em seus olhos a fez sentir um frio na barriga. Clara não sabia se o grito era uma ameaça real ou apenas um acidente, mas uma coisa era certa. Algo estava muito errado. Eles se apressaram em direção às escadas. Funcionários passavam correndo, os rostos pálidos e cheios de medo. O cheiro de fumaça começou a invadir o ar. Laura estava logo atrás, tentando manter a calma. Mas Clara, em meio à confusão, começou a perceber algo que a deixou inquieta.
O olhar de Laura era diferente. Não era apenas o pânico. Havia um brilho em seus olhos que parecia saber mais do que deveria. Vamos nos separar, eu vou para outra saída, Clara afirmou, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Sérgio hesitou, mas a urgência da situação não permitiu que eles discutissem. Cuidado, Clara! Ele gritou enquanto ela tomava um caminho diferente. Clara desceu as escadas rapidamente, tentando ignorar o barulho caótico ao seu redor. Assim que chegou ao térreo, a cena era um inferno. A fumaça estava densa, tornando tudo quase opaco. Ela puxou a blusa sobre o nariz e começou a correr em direção à saída. Mas uma parte dela hesitou. Uma intuição forte a fez pensar 2 vezes. Na entrada do edifício, uma figura familiar estava parada. Marcelo aguardava, uma expressão astuta em seu rosto. Clara, não se apresse, ele disse, sua voz calma, cortando o pânico ao redor. Você não sabe o que está acontecendo, mas eu posso te ajudar. O quê? Clara perguntou, seus músculos tensos, pronta para reagir. O que você sabe? Laura não é quem você pensa que é, ele continuou, sem desviar o olhar. E essa reunião? Isso tudo foi uma armadilha. Você caiu como uma marionete. As palavras de Marcelo a atingiram como uma pancada. A confusão a encheu. O que ele estava tentando insinuar? A fumaça começou a se dissipar ao seu redor, mas o ar estava quente, quase sufocante. Clara olhou para ele, lutando contra a crença do que ele estava dizendo. Não se deixe levar por Laura. Ela está jogando um jogo muito mais perigoso do que imagina. Você precisa saber, ela tem um plano em mãos. E também, Marcelo foi interrompido por um grito de alguém do lado de fora. De repente, algo fez um barulho ensurdecedor, como uma explosão. Um pedaço do prédio desmoronou ao lado deles, e Clara viu Laura emergir da fumaça, como um espírito maligno. Seu olhar não estava mais disfarçado. Era puro prazer. Que surpresa, não é? Laura disse com um sorriso arrogante. Acho que há mais segredos nesta empresa do que você imagina, Clara. O mundo de Clara desabou instantaneamente. Mais do que apenas ciúmes e rivalidade, havia uma trama obscura, algo que ultrapassava todas as suas expectativas. E agora, frente a diante da ameaça real que emanava de Laura, ela percebeu que Marcelo poderia ser seu único aliado. Não é apenas sobre você e eu, Clara. É sobre o futuro da empresa, e eu vou garantir que ele seja meu. Laura falou com um tom venenoso, seus olhos ardendo como fogo. Clara sentiu seu coração disparar. Você não pode fazer isso, ela gritou. Mas dentro dela, algo se liberou. A luta não era mais sobre ser uma assistente ou perder o emprego. Era sobre a sobrevivência e descobrir a verdade oculta. Então, como um relâmpago, algo inusitado aconteceu. Um homem surgiu da fumaça, com uma farda de segurança e um distintivo que Clara reconheceu. Era Alex, o diretor de segurança da empresa. Ele parecia desorientado, mas os olhos não mentiam, havia raiva nele. Laura, o que você fez? Ele gritou, avançando. Laura congelou, um sorriso desvanecido. Você não deveria estar aqui. Deveria sim, porque descobri tudo. Alex disparou com a voz firme. Você estava tramando esse incêndio. Por causa de um acordo de sabotagem com investidores rivais. Estava tudo planejado. A revelação era como uma bomba. Clara ficou paralisada. Laura não era apenas uma rival ciumenta. Ela estava envolvida em algo muito maior. Agora, Clara se via imersa em um jogo tóxico que prometia sérias consequências. Você mentiu para todos nós, Clara gritou, enquanto o chão tremia sob seus pés. O pânico se espalhou. O que mais Laura poderia esconder? Laura, desesperada, olhou para Marcelo e depois para Clara, como se estivesse calculando suas próximas jogadas. Mas o desespero em seu olhar traiu o que podia estar escondendo. Você não tem ideia do que está dizendo. Ela disparou, mas sua voz era apenas um eco de pânico. Dê-me o seu celular, agora, Alex exigiu,
enquanto o caos à sua volta se intensificava. Como se a realidade estivesse se desintegrando, Clara sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo. A verdade e a traição estavam se entrelaçando de forma explosiva. E ali, à vista de todos, sem saída, a verdadeira luta pela sobrevivência começava a ser revelada. Com um silêncio súbito, Clara compreendeu que a batalha não era apenas por seu emprego ou por Sérgio. Era uma luta pela própria vida. O futuro de todos ao seu redor estava em jogo, e de repente, tudo o que ela pensou que sabia parecia uma ilusão. Ela precisava decidir em quem confiar, e essa decisão poderia custar tudo. Clara ficou paralisada. A revelação de Alex ecoou em sua mente, mas outro som a fez reagir. Um estrondo abafado e súbito, como se o céu estivesse desmoronando. A fumaça começou a escurecer ainda mais, e algo estava prestes a alterar todo o desenrolar da cena. Laura olhou ao redor. Seu semblante já tenso se contorceu de maneira grotesca. Então, num movimento rápido, ela puxou algo da gaveta da mesa. Clara percebeu que era uma arma. O coração dela disparou como um tambor ensandecido. Saia do meu caminho, Alex! O que eu fiz não vai ser destruído por você ou por ninguém mais. Sua voz era uma mistura de loucura e determinação. Um silêncio pesado se abateu sobre o local, enquanto todos os olhos se voltavam para Laura. A figura dela movia-se como uma sombra, claramente fora de controle. Clara sentiu um frio na espinha. Era tudo verdade. Laura não era simplesmente uma funcionária competitiva. Ela era uma ameaça real e considerável, e a verdade que todos temiam. Agora estava à vista. Você está louca, Alexa gritou, tentando dar passos à frente, mas Laura manteve a arma firme à sua frente. Não faça nada que vá se arrepender. Numa fração de segundo, um grito estrondoso cortou o ar. Era como se o mundo estivesse se quebrando ao meio. Clara virou-se rapidamente, seus olhos buscando uma saída, mas não havia como escapar do caos que se formava. Nesse momento, um novo elemento entrou em cena. Um grupo de pessoas vestidas em uniformes de resgate estourou pelas portas. Os fumacentos rostos firmes e decididos. Todos para trás! Um dos paramédicos gritou, avançando em direção a Laura com um olhar feroz. Era claro que eles estavam lá para lidar com a situação. Mas Clara se deu conta de que era muito mais do que um incêndio. Laura, visivelmente abalada, fez um movimento brusco, mas não antes que um dos seguranças conseguisse desarmá-la. A arma voou, batendo no chão com um estalo ensurdecedor. O som da queda ressoou como um aviso sombrio de que algo estava prestes a acontecer. Você não pode impedir isso, Laura gritou, descontrolada, enquanto era arrastada. Tá tudo gravado. Esse incêndio era apenas o começo. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava sendo insinuado? O que mais Laura sabia? O pânico dominou sua mente. Era como se todas as peças do quebra-cabeça tivessem se juntado em um instante de clareza e confusão. O que Alex havia dito estava correto. Essa não era mera rivalidade. Era um arquivo recheado de escândalos. E agora, Laura estava prestes a revelar tudo. Segurem ela! Ninguém pode sair! Gritou o chefe dos resgates, enquanto Laura se debatia, um olhar de fúria e desespero estampado em seu rosto. O ar estava pesado, e a angústia pairava como uma tempestade prestes a estourar. Há algo que vocês precisam saber, Laura gritou, suas vozes ecoando como um lamento pela sala cheia de fumaça. Um murmúrio começou a crescer entre os presentes. Todos vocês estão envolvidos em uma conspiração. E o plano nunca foi apenas o da empresa. É muito maior. Nesse momento, Clara se sentiu desfalecer.
Olhar para Laura era como ver uma tela de cinema, onde tudo que conhecera estava prestes a ser rasgado. Um arrepio tomou conta dela. Eu sou sua única saída, Clara, Marcelo disse, cortando o silêncio bruscamente. Clareou o rosto. Sua expressão mostrava a urgência. Se não pegarmos Laura agora, tudo estará perdido. Então, justo quando a narrativa parecia clara, Clara sentiu um rugido nos ouvidos. Um grupo de homens entra pela porta dos fundos, e um deles grita: "Chegou a hora!" Todos os rostos se voltaram para ele, confusos e alarmados. "Eles estão atrás de você, Laura", o homem disse, e o pânico se instaurou novamente. Laura, por um segundo, pareceu desmoronar. E foi nesse momento esquizofrênico que tudo começou a emergir em caos total. Clara, sem entender a Leme, percebeu que cada revelação, cada grito e cada nova face fazia parte de uma muralha, que, prestes a colidir, tinha o poder de destruir tudo. Numa troca frenética, os rolos de filmagem surgiram. Clara notou que a verdade estava mais próxima do que nunca. Algo monumental se desdobrava diante dela, como um manto que cobria os olhos de todos. E enquanto ela tentava segurar cada fragmento de sanidade, uma única pergunta se formou em sua mente: até onde a traição se estenderia? Clara ficou paralisada. A revelação de Alex ecoou em sua mente, mas outro som a fez reagir. Um estrondo abafado e súbito, como se o céu estivesse desmoronando. A fumaça começou a escurecer ainda mais, e algo estava prestes a alterar todo o desenrolar da cena. Laura olhou ao redor, seu semblante já tenso se contor. Clara percebeu que era uma arma. O coração dela disparou como um tambor ensandecido. "Saia do meu caminho, Alex. O que eu fiz não vai ser destruído por você ou por ninguém mais." Sua voz era uma mistura de loucura e determinação. Um silêncio pesado se abateu sobre o local, enquanto todos os olhos se voltavam para Laura. A figura dela movia-se como uma sombra, claramente fora de controle. Clara sentiu um frio na espinha. Era tudo verdade. Laura não era simplesmente uma funcionária competitiva. Ela era uma ameaça real e considerável. E a verdade que todos temiam agora estava à vista. "Você está louca!" Alex gritou, tentando dar passos à frente, mas Laura manteve a arma firme à sua frente. "Não faça nada que vá se arrepender." Numa fração de segundo, um grito estrondoso cortou o ar. Era como se o mundo estivesse se quebrando ao meio. Clara virou-se rapidamente, seus olhos buscando uma saída. Mas não havia como escapar do caos que se formava. Nesse momento, um novo elemento entrou em cena. Um grupo de pessoas vestidas em uniformes de resgate estourou pelas portas, os fumacentos rostos firmes e decididos. "Todos para trás!" Um dos paramédicos gritou, avançando em direção a Laura com um olhar feroz. Era claro que eles estavam lá para lidar com a situação, mas Clara se deu conta de que era muito mais do que um incêndio. Laura, visivelmente abalada, fez um movimento brusco, mas não antes que um dos seguranças conseguisse desarmá-la. A arma voou, batendo no chão com um estalo ensurdecedor. O som da queda ressoou como um aviso sombrio de que algo estava prestes a acontecer. "Você não pode impedir isso!" Laura gritou, descontrolada, enquanto era arrastada. "Está tudo gravado. Esse incêndio era apenas o começo." Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que estava sendo insinuado? O que mais Laura sabia? O pânico dominou sua mente. Era como se todas as peças do quebra-cabeça tivessem se juntado em um instante de clareza e confusão. O que Alex havia dito estava correto. Essa não era mera rivalidade. Era um arquivo recheado de escândalos. E agora, Laura estava prestes a revelar tudo. "Segurem ela, ninguém pode sair!" gritou o chefe dos resgates, enquanto Laura se debatia, um olhar de fúria e desespero estampado em seu rosto. O ar estava pesado e a angústia pairava como uma tempestade prestes a estourar. "Há algo que vocês precisam saber!" Laura gritou, suas vozes ecoando como um lamento pela sala cheia de fumaça.
Um murmúrio começou a crescer entre os presentes. Todos vocês estão envolvidos em uma conspiração, e o plano nunca foi apenas o da empresa. É muito maior. Nesse momento, Clara se sentiu desfalecer. Olhar para Laura era como ver uma tela de cinema onde tudo que conhecera estava prestes a ser rasgado. Um arrepio tomou conta dela. Eu sou sua única saída, Clara, Marcelo disse, cortando o silêncio bruscamente. Clareou o rosto. Sua expressão mostrava a urgência. Se não pegarmos Laura agora, tudo estará perdido. Então, justo quando a narrativa parecia clara, Clara sentiu um rugido nos ouvidos. Um grupo de homens entra pela porta dos fundos, e um deles grita: "Chegou a hora!" Todos os rostos se voltaram para ele, confusos e alarmados. "Eles estão atrás de você, Laura!" O homem disse, e o pânico se instaurou novamente. Laura, por um segundo, pareceu desmoronar. E foi nesse momento esquizofrênico que tudo começou a emergir em caos total. Clara, sem entender tudo, percebeu que cada revelação, cada grito e cada nova face fazia parte de uma muralha que, prestes a colidir, tinha o poder de destruir tudo. Numa troca frenética, os rolos de filmagem surgiram. Clara notou que a verdade estava mais próxima do que nunca. Algo monumental se desdobraba diante dela como un manto que cobría os olhos de todos. Y en cuanto ella tentaba asegurar cada fragmento de sanidad, una única pregunta se formó en su mente. ¿Até onde a traición se extendería? Foi nesse momento que algo mais chocante aconteció. Un dos novos homens, ao entrar, fez una sinalización para os outros, y entón, abruptamente puxó una máscara de gas para el rostro. «Todo mundo, fique longe del señor Sergio», Eli gritó, y a voz soó extraña, como se tuviese cortado los lazos de la normalidad. O olhar de Clara se fixó en Sergio, que estaba parado allí, con los ojos arregalados. O hombre encapuzado se aproximó, y en un movimiento rápido, reveló un dispositivo conectado a su peito. Clara reconoció el símbolo. Era de la empresa, mas el que él estaba asegurando parecía una arma improvisada. «Fique longe, o él morre», o hombre amenazó, y el corazón de Clara disparó. A sala tiñase tornado un campo de batalla, y cada uno estaba lutando por sus vidas. «Por quê?» Clara gritou, as palavras escapando de seus lábios. «O que você quer com ele?» «Estava tudo na mesma carta que Laura queimou», ele disse, a voz tremendo de raiva. «A verdade está a poucos dias de sair». O mundo de Clara rodou. O que a verdade poderia revelar? E nesse desenrolar inesperado, ela se viu questionando se alguém poderia realmente ser de confiança. Do que realmente se tratava essa armadilha? Laura, Marcelo, aquele homem mascarado. Tudo estava prestes a desmoronar. O silêncio idêntico de antes agora era um eco de novas possibilidades e perigos. O que mais estavam escondendo? Clara ficou paralisada. A revelação do homem mascarado a atingiu como um raio. Laura estava armada e envolvida em algo muito maior. Mas então, antes que pudesse assimilar tudo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão vingativa fez com que o chão tremesse. As paredes vibravam e o caos explodiu ao redor deles. Clara se virou, os olhos arregalados, procurando uma explicação no turbilhão de fumaça e gritos. «Não! O que está acontecendo?» Ela gritou, mas sua voz era engolida pelo pânico que se desenrolava. O homem mascarado parecia tão surpreso quanto os outros. Ele arregalou os olhos e, em um movimento instintivo, começou a recuar. Mas era tarde demais. O teto começou a desmoronar, pedaços de madeira e drywall caindo como chuva. Clara aceitou que não havia mais tempo para pensar em Laura ou em Marcelo. A única coisa que importava era escapar. «Vá!» Alex gritou para Clara, empurrando-a na direção da porta.
Leve Sérgio e fuja, agora! Clara hesitou, olhando para o homem que tinha sido seu chefe, que agora estava se recuperando da surpresa da ameaça. Mas a cena se tornara insuportável. Laura estava ali, colapsando na parede, cercada por seguranças. Ela olhou para Clara, e em seus olhos havia uma mistura de desespero e algo mais, um medo genuíno. Você não sabe o que está acontecendo, Clara. Laura gritou, uma pitada de pavor em sua voz. Eles vão nos pegar. Eles não estão com a gente. A confusão cresceu. Clara sentia que estava em um pesadelo. Mas antes que pudesse processar as palavras de Laura, uma figura familiar entrou na sala. Era o advogado da empresa, Dr. Henrique. Ele estava parado ali, segurando um celular, a expressão no rosto rígida e inabalável. Todos vocês estão em perigo, Henrique gritou. Somente a verdade pode salvar o que resta de nossas vidas. O pânico tomou conta novamente. Clara olhou de um lado para o outro, tentando juntar os fragmentos de informação. Que verdade? Ela questionou, mas antes que pudesse ouvir a resposta, o teto desmoronou em um estrondo. Tudo virou um caos. O advogado levantou as mãos em um gesto de paz, mas a sala estava atolada em gritos e fumaça. Clara puxou Sérgio e se virou para fugir, mas num movimento rápido, Laura surgiu ao seu lado. Para surpresa total de Clara, Laura puxou um colar de dentro da blusa, um pingente que brilhava com uma luz grotesca e hipnotizante. Isso! Laura gritou. Eu não deveria ter feito isso. Todo mundo vai morrer. A súplica em sua voz era quase infantil. O colar emanava uma energia intensa, e Clara sentiu seus joelhos fraquejarem. Como se o objeto tivesse um poder inexplicável, um clarão se espalhou pela sala, e num instante tudo parou. A fumaça, os gritos, os feridos no chão, tudo se congelou. Era como um recuo no tempo. Clara piscou, atordoada. O prédio era um caos absoluto, e no centro de tudo, Laura estava lá com um colar, uma expressão de horror misturada com determinação no rosto. Vocês não sabem. O que temos aqui é mais do que qualquer um pode imaginar, Laura disse, e cada palavra dela soou como uma revelação. O som do caos havia desaparecido, e em vez disso, uma aura estranha e poderosa pairava ao redor delas. Olhando para Laura, Clara percebeu que havia mais mistério e segredos do que poderia ter imaginado. Que verdade era aquela que Laura mencionara? E o que o colar realmente representava? Clara não tinha respostas, mas seus instintos gritavam que tudo estava prestes a mudar. E aquele colar? O que ele apontava? Um novo começo? Uma reviravolta que poderia redesenhar toda a narrativa? A situação não estava mais sobre rivalidade ou uma simples luta pela sobrevivência. Era algo que instaurava uma nova ordem, e as consequências das revelações de Laura poderiam ser mais devastadoras do que qualquer explosão. O tempo voltou a fluir, a fumaça voltou a se agitar, e a gritaria ecoou novamente. Mas algo agora queimava nas veias de Clara. Uma determinação maluca, uma necessidade de descobrir o que realmente se escondia atrás daquela joia. Ela olhou para Laura, para o advogado e toda a confusão que o cercava. A verdade naquele colar poderia ser tanto uma salvação quanto uma maldição. E quando Clara se deu conta da profundidade do que estava prestes a enfrentar, ela se perguntou se ainda havia uma saída. E mais importante, se a saída ainda fazia sentido. Clara piscou, confusa, enquanto a fumaça dançava ao seu redor. O colar reluzente em mãos de Laura parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse vivo. O caos se transformou em um silêncio perturbador, quase como se o mundo ao redor tivesse se detido. A pressão na sala era palpável. Você não consegue entender, não é? Laura estava pálida, os olhos arregalados. Isso não é só um colar. É a chave.
É a chave para tudo isso. A adrenalina correu pelas veias de Clara. O que aquilo significava? O que havia dentro daquela joia? As perguntas borbulhavam na mente dela. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um estrondo mais forte ressoou, e o chão sob seus pés vibrou. O prédio estava ruindo. "Precisamos sair!" gritou Alex, interrompendo o diálogo tenso. Ele puxou Clara pela mão, mas ela hesitou, olhando para Laura, que estava completamente transtornada. "Me deixe. Vocês não entendem. Se entregarmos isso, tudo estará arruinado." A voz de Laura era um misto de desespero e raiva. Então, algo inimaginável aconteceu. Uma luz ofuscante emergiu do colar, invadindo a sala. Clara se virou para o brilho, e a cena à sua volta pareceu distorcer. O que era aquilo? Poder? Magia? Os rostos em volta dela pareciam distantes, como se estivessem sendo puxados para uma nova realidade. Carlos, um dos seguranças, estava tão atordoado quanto os outros, mas, num movimento rápido, deu um passo à frente. "Laura, você destruiu tudo. Para que serviu essa sabotagem? Para ganhar poder na empresa? Você se esqueceu das vidas que estão em jogo?" Clara olhou para ele surpresa. Havia um tom de traição na voz dele, algo que ela não esperava. A raiva de Carlos parecia direcionada não apenas a Laura, mas a todos que estavam ali. "Vocês são todos cúmplices, sabiam e não disseram nada." "O quê?" Sentiu um nó se formar na garganta. Como assim cúmplices? A verdade parecia estar se fragmentando a cada segundo. Os outros funcionários pararam em silêncio, as expressões mudando de medo para incredulidade. Laura virou-se com uma expressão de fúria. "O que você está insinuando, Carlos? Não estou sozinha nisso." O olhar dela era um veneno em direção a todos. Clara deu um passo para trás, a mente girando. A revelação de Carlos a atingiu como um soco no estômago. O que mais estava escondido? E a verdade sobre o colar? Havia segredos muito mais profundos do que apenas rivalidade nas paredes daquela empresa. No momento de destruição, como se estivesse refletindo a essência de cada um deles, uma luz explodiu do colar, ofuscando todo o ambiente. Clara fechou os olhos, e quando os abriu novamente, tudo parecia diferente. As cores estavam mais vivas. As pessoas ao seu redor começavam a agir como se a realidade que conheciam estivesse completamente transformada. "Eu não queria que isso acontecesse." Laura sussurrou, mas seus olhos agora estavam repletos de uma mistura de temor e desespero. "Vocês não entendem. O colar pode nos libertar ou nos prender para sempre." Então, como um furacão, uma nova onda de verdade começou a emergir. Alex, sem hesitar, puxou a camisa de Laura para revelar um pequeno dispositivo escondido, um rastreador. O olhar de Clara se alargou. "O que é isso?" "Eu não era o único que estava vigiando você," Alex disse, a urgência na voz. "Todos nós estávamos sob monitoramento. Havia alguém manipulando tudo isso, e isso vai muito além de nós." Antes que Clara pudesse processar suas palavras, outra figura surgiu do fundo da sala. Era Sérgio, coberto de sujeira e claramente agitado. "Todos vocês se esqueceram do que realmente importa. O que está fazendo aqui não pode acabar assim." O círculo estava se fechando, e a verdade parecia brotar em uma cascata de revelações. Clara olhou lentamente cada um deles. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas havia tanto em jogo que ela mal sabia por onde começar. E naquele momento de entropia, Clara varreu o olhar pelo grupo. Ela percebeu que seus aliados poderiam se transformar em inimigos e vice-versa. O que havia lá fora, além daquela sala em ruínas? E mais importante, até onde a traição iria levar cada um deles? A única coisa que sabia com certeza era que a luta pela verdade tinha apenas começado. Clara piscou, confusa, enquanto a fumaça dançava ao seu redor. O colar reluzente nas mãos de Laura
parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse vivo. O caos se transformou em um silêncio perturbador. A pressão na sala era palpável. Você não consegue entender, não é? Laura estava pálida, os olhos arregalados. Isso não é só um colar, é a chave. A chave para tudo isso. A adrenalina correu pelas veias de Clara. O que aquilo significava? O que havia dentro daquela joia? As perguntas borbulhavam na mente dela. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um estrondo mais forte ressoou e o chão sob seus pés vibrou. O prédio estava ruindo. "Precisamos sair!" gritou Alex, interrompendo o diálogo tenso. Ele puxou Clara pela mão, mas ela hesitou, olhando para Laura, que estava completamente transtornada. "Me deixe, vocês não entendem. Se entregarmos isso, tudo estará arruinado." A voz de Laura era um misto de desespero e raiva. Então, algo inimaginável aconteceu. Uma luz ofuscante emergiu do colar, invadindo a sala. Clara se virou para o brilho e a cena ao seu redor pareceu distorcer. O que era aquilo? Poder? Magia? Os rostos em volta dela começaram a agir como se a realidade que conheciam estivesse completamente transformada. Carlos, um dos seguranças, estava tão atordoado quanto os outros. Num movimento rápido, deu um passo à frente. "Laura, você destruiu tudo. Para que serviu essa sabotagem? Para ganhar poder na empresa? Você se esqueceu das vidas que estão em jogo?" Clara olhou para ele, surpresa. Havia um tom de traição na voz dele, algo que ela não esperava. A raiva de Carlos parecia direcionada não apenas a Laura, mas a todos que estavam ali. "Vocês são todos cúmplices, sabiam e não disseram nada." "O quê?" Clara sentiu um nó se formar na garganta. Como assim cúmplices? A verdade parecia estar se fragmentando a cada segundo. Os outros funcionários pararam em silêncio, as expressões mudando de medo para incredulidade. Laura virou-se com uma expressão de fúria. "O que você está insinuando, Carlos? Não estou sozinha nisso." O olhar dela era um veneno em direção a todos. Clara deu um passo para trás, a mente girando. A revelação de Carlos a atingiu como um soco no estômago. O que mais estava escondido? E a verdade sobre o colar? Havia segredos muito mais profundos do que apenas rivalidade nas paredes daquela empresa. Num momento de destruição, como se estivesse refletindo a essência de cada um deles, uma luz explodiu do colar, ofuscando todo o ambiente. Clara fechou os olhos. Quando os abriu novamente, tudo parecia diferente. As cores estavam mais vivas. As pessoas ao seu redor começavam a agir como se a realidade que conheciam estivesse completamente transformada. "Eu não queria que isso acontecesse." Laura sussurrou, mas seus olhos agora estavam repletos de uma mistura de temor e desespero. "Vocês não entendem. O colar pode nos libertar ou nos prender para sempre." Então, como num furacão, uma nova onda de verdade começou a emergir. Alex, sem hesitar, puxou a camisa de Laura para revelar um pequeno dispositivo escondido, um rastreador. O olhar de Clara se alargou. "O que é isso?" "Eu não era o único que estava vigiando você," Alex disse, a urgência na voz. "Todos nós estávamos sob monitoramento. Havia alguém manipulando tudo isso, e isso vai muito além de nós." Antes que Clara pudesse processar suas palavras, outra figura surgiu do fundo da sala. Era Sérgio, coberto de sujeira e claramente agitado. "Todos vocês se esqueceram do que realmente importa. O que está fazendo aqui não pode acabar assim." O círculo estava se fechando, e a verdade parecia brotar em uma cascata de revelações. Clara olhou lentamente para cada um deles. O olhar profundo de Sérgio agora estava repleto de uma determinação implacável. "Eu também sei sobre o colar, sobre o que ele representa. Não é só um objeto. É uma ferramenta de controle. Controlar pessoas. Controlar negócios.
A adrenalina disparou em Clara. O que você está dizendo, Sérgio? A voz dela tremia, cheia de incredulidade. Eu fui parte disso, ele declarou, sua expressão endurecendo. Estava infiltrado na empresa para descobrir os segredos. Na verdade, eu sou um agente. Tudo isso foi um teste para ver até onde vocês iriam para proteger suas ambições. Esse incêndio foi uma distração. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Clara sentiu cada fibra do seu ser congelar. O chão desapareceu sob seus pés. As peças que formavam seu mundo estavam se despedaçando em 1000 fragmentos. Como você pôde, Sérgio? Laura gritou, seu desespero transparecendo pela primeira vez. Você era um aliado. Eu não sou aliado de ninguém, Laura. Nunca fui. Ele se virou para Clara, um brilho nos olhos. E agora precisamos decidir o que fazer com essa verdade. Clara sentiu um nó na garganta. A confusão a envolvia. E novas perguntas surgiam como labaredas. Até onde ele estava disposto a ir? E quem realmente estava no controle? O peso dessas revelações esmagava qualquer esperança que pudesse ter restado. A única certeza que tinha era que o jogo tinha mudado, e a luta pela sobrevivência estava apenas começando. A fumaça continuava a girar, mas naquela sala cheia de incertezas, Clara sentiu seu coração acelerar. A luz do colar brilhando nas mãos de Laura era quase hipnótica, como se prometesse poder e destruição ao mesmo tempo. As revelações de Sérgio ecoavam em sua mente e cada nova palavra parecia enterrar mais fundo o seu medo. Você não pode ser sério, Clara disparou, buscando apoio nos rostos dos outros. Sérgio, você está dizendo que tudo isso foi um teste? Que estávamos em uma armadilha? Ele a encarou, o olhar intenso. Sim, e agora você precisa decidir. O que fazer com a verdade que temos em mãos? O que você está falando, Sérgio? Laura perguntou, o desespero transparecendo. Acha que pode controlar isso? Isso é maior que todos nós. O ambiente estava carregado de tensão. Alex, firme ao lado de Clara, apertou os punhos. Precisamos tomar um rumo agora. Não temos tempo a perder. Ele olhou para todos, buscando um semblante de entendimento e força. Com um ressoar de vozes e a sala tremendo, Clara respirou fundo. O colar. O que ele realmente significa? Laura hesitou, suas expressões repletas de confusão. Ele contém os segredos que todos nós, que todos vocês deveriam ter conhecimento. Não só sobre a empresa, mas sobre quem realmente somos e o que fazemos. Ele é a peça central de algo muito maior. Se cair em mãos erradas, tudo estará perdido. O peso da verdade começou a se espalhar pelo ar como a fumaça densa. Clara olhou para o colar, percebendo que poderia representar tanto uma saída quanto uma prisão. E naquele espaço, com a situação se deteriorando rapidamente, Clara viu o reflexo de cada um, suas vidas, angústias e medos. Não vamos deixar isso ser desperdiçado, disse Sérgio. Havia autoridade nas palavras dele. Vamos unificar nossas forças e lidar com isso de uma vez por todas. E se eles forem mais poderosos do que pensamos? Carlos, um dos seguranças, interrompeu, seu tom tenso. O que vai nos salvar se eles souberem que estamos aqui? Clara sentiu uma onda de desespero. O colar frequentemente brilhava em sua mente como um farol, mas era um farol no meio da tempestade. A resposta estava ali, matando cada um deles aos poucos com o desconhecido. Podemos descobrir juntos, precisamos estar unidos. Com esse entendimento, as energias da sala pareceram mudar. O medo começou a se misturar com determinação. Laura, agora percebendo a fragilidade da própria situação, finalmente respirou fundo. Então vamos revelá-los. O que queremos e para onde queremos ir. Se tivermos que lutar, que lutemos com a verdade nas mãos. O que mais temos a perder? Uma nova esperança surgiu e, no fundo, Clara compreendeu que, se unissem as forças e trabalhariam juntos, poderiam enfrentar o que se aproximava.
Com um gesto decisivo, ela falou: "Estamos juntos e não vamos parar." Com isso, a sala começou a agir, cada um interpretando seu papel. Clara segurou a mão de Laura e, ao lado de Alex e Sérgio, enfrentaram os medos juntos. Agora a verdadeira batalha de suas vidas estava se formando, e mesmo com as incertezas no horizonte, houve um leve lampejo de esperança. Mas juntos permaneceriam como uma força indomável. E no fundo de suas mentes, uma pergunta persistia: será que conseguirão lidar com a sombra pesada que se aproximava? O que mais a verdade poderia revelar? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este.